O medo é inimigo da inovação. Nós, antes de sermos profissionais, nós somos sempre pessoas. E nós, se nos despirmos dos nossos papéis, do engenheiro, da publicitária, da marketeer, da CEO, somos pessoas com a mesma base da pirâmide das necessidades. E um dos maiores medos que nós temos é o medo daquela Pandora Box, onde o que acontece ali fica ali e de repente diz, isto está a mexer comigo. Ok, não vais deixar sair um demónio ou ser impulsivo. Susana, nesta conversa, teve, além do storytelling maravilhoso, tu és uma pessoa que apresentas uma capacidade de navegar, consegues quase abraçar-nos com a energia que estás a passar. Eu percebo porquê, mas para deixar também aos nossos ouvintes porquê de muitas das vezes nós ansiamos uma carreira destas, como a Susana teve, e tu conseguiste fazer aqui este passo a passo e chegares à Susana que és hoje. Estamos no ar para mais uma fórmula de sucesso. Se é a primeira vez que estás a ouvir este projeto, o meu nome é Ruben Dias Marques e ao meu lado Bruno Lopes e Silva. E hoje temos mais uma convidada de excelência para nos mostrar qual é o caminho para o sucesso. Mas Bruno, apresenta-nos então a nossa convidada. Hoje temos connosco a Susana Corver. A Susana é de formação base em publicidade e especialista em gestão de marketing. A Susana tem uma carreira de excelência na área de marketing e comunicação, está envolvida em vários projetos, sendo cofundadora da Kindology. Susana, obrigado por estares aqui connosco para mais um episódio e diz-me como é que a saúde mental é uma peça-chave na fórmula do sucesso. Enfim, e a saúde mental, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, de Leiria para Lisboa. Ahm, a saúde mental é uma chave para o sucesso, ahm, em primeiro lugar, porque eu olho para a saúde mental entrou na minha vida de duas formas há 18 anos atrás. Primeiro, e foi mesmo há 18 anos atrás, em outubro, mais ou menos, quer dizer, quase 19. Eu comecei em agências de publicidade a fazer projetos para o ONU, para uma associação do Porto que é a Encontrar-se, com uma pessoa que para mim é a minha guru e a minha inspiração na área da saúde mental, que é a Filipa Palha. Ela fica logo a tremer quando eu falo nela, porque ela é uma pessoa um bocadinho mais introvertida, mas é de facto a minha referência, a credibilidade, a reputação toda que ela tem na área e a paixão da área. E quando eu estava em agência, e de repente aparece um projeto, que tem como missão lutar contra o estigma, eu fiquei com o projeto, e fiquei com uma paixão primeiro pela Filipa e de repente tudo o que me permite ir aprendendo outras coisas, na altura nem eu tinha noção do impacto que isto ia ter na minha vida, e é muito giro quando olhamos para trás, mas foi também, coincidiu com a mesma altura que eu também comecei a fazer terapia pela primeira vez. E de repente descobri, porque tinha ali algumas dúvidas na minha vida sobre, será que decidi bem? Será que eu estou maluca? Porque de repente as pessoas começavam a questionar as minhas decisões, mas porquê é que fizeste isto? E, e eu, este é um ponto que eu às vezes gosto de dizer, que é, quando nós não temos termo de comparação, achamos que toda a gente é assim, não é? Então, de repente, quando as pessoas nos começam a questionar, então, mas porquê que fizeste isto assim? De repente começas a pensar, espera lá, mas será que sou eu que estou errada? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então pensei, olha, se calhar era bom eu debater esta angústia que eu estou sobre a minha decisão, com alguém que não seja, que não sejam os meus amigos ou a minha família, alguém que é aquela Agnóstico às tuas emoções, não é? exatamente, aquela Pandora Box onde o que acontece ali fica ali e, portanto, tem uma isenção e um afastamento diferente. E de repente descobri que aquilo de facto era muito bom, fazia muito bem, e nunca mais deixei de fazer. E de repente passas a fazer-te perguntas. Eu que sempre gostei imenso de fazer perguntas, passei a fazer perguntas a mim própria. E quando fazes essas perguntas, começas-te a conhecer melhor, e eu acho que é aí que começa toda uma jornada de autoconhecimento que é espetacular. Portanto, podes começar, e era uma altura de alguma forma conturbada na minha vida, começas por uma angústia ou por um tema que te está ali a preocupar e de repente continuas pelo Mas teu enrolando o novelo. Ah.
e continuas pelo o autoconhecimento. E, portanto, se puder deixar já aqui uma mensagem a quem nos ouve, é ir a um psicólogo, não é só quando temos uma doença, também pode ser uma forma de quem se queira conhecer melhor. E eu acho que isso é um super poder que nós temos, é o do autoconhecimento. Por norma, quando procuramos alguém que já esteja profissionalizado numa área para nos ajudar, independentemente se seja psicólogo ou não, o que vamos fazer é reduzir sempre o tempo. Não quer dizer que nós não chegássemos lá, mas vamos reduzir muito mais o tempo, porque aquela pessoa já tem experiência com várias outras pessoas que tiveram casos parecidos e já sabe qual é o caminho mais eficiente para ir desde o ponto onde estamos até um ponto onde nós nos sentimos melhor. E é curioso tu teres começado este episódio por um tema que nós discutimos esta semana num livecast, que é precisamente tu comparaste, mas não teres nenhum termo para fazer essa comparação. Ou seja, saber se as decisões que estás a tomar são certas ou não, eu acho que eu diria, mais uma vez, estou a arriscar porque estou a avaliar pela minha visão, mas diria que isso é transversal a quase toda a gente. Nós estamos sempre a questionar se realmente este é o caminho certo. E eu queria te perguntar, neste caminho de autodesconhecimento, neste caso de autoconhecimento, como é que tu soubeste se eram as decisões certas ou não? Qual é que foi a ferramenta que tu conseguiste aplicar para não responder diretamente, talvez, mas para te tranquilizar em relação ao caminho que estavas a seguir? Olha, houve uma coisa que eu sempre usei, e quando não usei, arrependi-me, que é a minha intuição. E é aquele gut feeling, aquela sensação e emoção no teu corpo quando tu achas que quando sentes que é por ali o caminho. Agora, isso também tem o seu senão, que é, há vários prismas sobre uma decisão. E às vezes não basta a paixão, tu tens que analisar os ângulos todos, da tua decisão. E é isso que começa a acontecer. Claro que a experiência é rainha, nisso, porque vais ganhando essas noções, a aprendizagem, e principalmente quando tens a preocupação de fazer sempre a análise de, olha, o que é que correu bem, o que é que correu mal, sobre cada passo e cada decisão, que vais fazendo. Fazes isto nos teus projetos profissionais, mas também fazes estas análises na tua vida pessoal, que é, olha, estou com esta pessoa, não estou com esta pessoa, continua esta amizade, não continuo, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Fazeres essa análise é super importante. Mas neste ponto, houve uma mudança que é, enfim, poderia ser assim uma segunda dica, que é, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva e é epá, eu sinto que é para ir por aqui e eu vou. Então, a mudança é, ok, é bom, mas então faz uma estratégia que é o stop, que é stop de para, de stop. O T é take a deep breath. Sai da situação e analisa a situação de fora, ganha alguma distância sobre o tema, e o P é de proceed. Depois de fazeres este passo, então podes avançar. E durante muito tempo eu não fiz isso, e por isso às vezes levou-me para alguns caminhos que se calhar eu podia tê-los feito de forma diferente. Não me arrependo de nada daquilo que fiz, porque tudo isso me trouxe imensas aprendizagens, e se calhar não teria chegado ao stop se não tivesse feito Claro. esses momentos. Mas é um bocadinho sobre aquele e-mail que ganha muito mais sabedoria e assertividade quando é enviado no dia a seguir. Também podes fazer isto em determinadas situações, que é, de repente, deixaste-te afetar por alguma situação numa reunião e de repente diz, isto está a mexer comigo. Ok, não vais deixar sair um demónio ou reagir a quente ou ser impulsivo de dizer alguma coisa que depois, se calhar, até te podes arrepender. Se fizeres isto, às vezes são. Esperem aí que agora eu vou sair da reunião que eu preciso ir ali fazer um stop. Não, isto às vezes são microsegundos em que tu ganhas consciência daquela situação e dizes: olha, eu neste momento preciso de ganhar alguma distância. Se fosse uma pessoa que tu respeitas muito, como é que ela ia ver esta situação? E isto Boa. dá-te logo uma Uma grande perspectiva. dica.
Não, isso é uma grande dica que deixas aqui, uma segunda dica, mas acho que isto é algo que faz parte, ou seja, eu comecei a pergunta com o que se isto faz parte ou não da fórmula do sucesso. Eu acho que há aqui vários frentes onde isto faz parte. Faz parte nesta parte que tu trazes, na questão do stop, porque traz-te alguma clarividência, traz-te alguma calma, permite depois analisar e não responderes com emoção e responderes com um balanço entre emoção e razão. E acho que isto aqui é muito importante e muitas das vezes nós respondemos na emoção e vai tudo à frente. E isto acho que, mesmo como tu disseste bem, não é preciso nós fazermos mesmo esse stop literalmente, ou seja, sair da reunião, mas fazê-lo internamente, ok, se calhar não é a altura certa para eu intervir, ou vou intervir amanhã. Eu acho que isso é um ponto muito interessante que tu trazes aqui, e acho que há outro ponto também interessante nesta vertente e na parte da saúde mental que eu bebi das entrelinhas daquilo que tu foste dizendo, que é nós ao resolvermos e esclarecermos também algumas situações que vamos tendo e autoconhecermos, também deixamos mais energia e mais tempo para aplicar em outras coisas. Ou seja, e a fórmula de sucesso, se for ela aplicada a nossos hobbies, à nossa família, não precisa de ser ao trabalho, é brincarmos aqui com o tempo e acho que não ter todas estas pedras na bagagem, ou seja, mesmo que as tenhamos, se as ressignificarmos, ou se as conseguirmos tirar-lhe algum peso ou dar peso a outras vertentes, eu acho que isso, eu percebi isso das palavras que tu foste dizendo e acho que também deixando aqui aos nossos ouvintes é uma ferramenta muito interessante. Mas o que eu te queria questionar agora é, tu vieste de uma carreira muito business, ou seja, aqui passaste por, como eu disse, uma carreira de excelência em que passaste aqui por vários países, por várias empresas e chegaste aqui ao teu projeto atual, ou um dos teus projetos atuais, que eu acho que deves também partilhar aqui sobre ele, porque é de louvar o que fazes e o que fazem, mas porquê? Ou seja, eu percebo porquê, mas para deixar também aos nossos ouvintes porquê de muitas das vezes nós ansiamos uma carreira destas, como a Susana teve, e tu conseguiste fazer aqui este passo a passo e chegares à Susana que és hoje, deixares aqui uma mensagem às pessoas que nos ouvem. Olha, a primeira coisa, e deixa-me só ainda voltar aqui Força. ao ponto anterior que eu estava a dizer, como é que completamos o nosso instinto com um stop para termos uma base um bocadinho, trazermos um bocadinho mais de racionalidade à coisa, mas também faço o exercício ao contrário, e vou-vos dar um exemplo que é cada vez que eu neguei o meu instinto, depois arrependi-me. E aqui é o exemplo ao contrário, que eu acho que também pode ser útil para algumas pessoas. Uh, Sempre que imaginem, estamos a fazer uma entrevista a alguém para contratar esse alguém e estamos a preencher todos os tiques e dizemos: epá, tique, 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 está tudo certo, mas há alguma coisa aqui que me diz que isto não bate certo. E sempre que eu neguei, eu disse: epá, não, isto estás a ser, isto estás maluca, mas está tudo certo, a experiência, as respostas, bate tudo certo. Sempre que eu neguei isso, Entendeste? não correu bem. E já falei com algumas pessoas sobre isto, alguns pares meus, mesmo algumas pessoas de recursos humanos, e várias pessoas me dizem: se há algum bichinho, alguma pulga atrás da orelha, então é melhor não contratares. Porque às vezes há coisas que nós não explicamos e de repente a coisa efetivamente não funciona. E, portanto, só é o contraponto Sim, inverso sim. Boa. daquilo que estávamos a dizer. Ahm, mas agora voltando àquilo que estavas a dizer, e isto para mim leva-me ao tema de a fórmula do sucesso. O que é sucesso, não é? E posso-vos dizer, eu fiz uma palestra no ano passado, estive no Next, em Leiria, e uma das palestras, um dos tópicos que eu gosto muito é o tópico da coragem de ousar e fazer novo e diferente. E acho que nos falta um bocadinho mais dessa ousadia em Portugal. E, portanto, provoco sempre este tema de o medo é inimigo da inovação, o medo é inimigo da criatividade, o medo é inimigo de fazer coisas novas e diferentes. E porquê que eu vou ao medo? Que é, nós antes de sermos, cada um de nós, profissionais, nós somos sempre pessoas. É a primeira coisa que nós somos. E, portanto, por trás de cada profissional há uma pessoa. E nós, se nos despirmos dos nossos papéis, do engenheiro, da publicitária, da marketeer, da CEO, da co-founder,
somos pessoas com a mesma base da pirâmide das necessidades e sempre que eu faço este exercício sobre o medo, os medos são muito comuns. E um dos maiores medos que nós temos é o medo de falhar e o medo da opinião do outro. É julgado. São dois medos muito frequentes em ambiente profissional e eles limitam-nos de formas extremas, que fazem, eu de repente olho para marcas e eu estou sempre, a minha especialidade é construção de marca e eu olho para as marcas e digo, mais uma a dizer exatamente a mesma coisa que a outra está a dizer. Quanto é que custa ser invisível? Porque o nosso cérebro está preparado para ver a diferença e eu estou a pagar para ser invisível, para dizer o mesmo que os outros. Então falta, o nosso cérebro está preparado para ver a diferença. Então, se aquilo que eu vejo é a diferença, então eu preciso de fazer diferente. Mas o meu receio é, e eu digo, eu se calhar eu tenho 25 anos, mas parece um bocadinho mais velha, de todas as vezes que eu ouvi dizer, oh Susana, mas então e quem é que já fez isso? E eu morro um bocadinho, envelheço um bocadinho cada vez que alguém me pergunta, mas então e quem é que já fez isso? Eu não estou aqui para fazer o que já foi feito, porque se a minha especialidade é esta área, é encontrar a tua unicidade enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto marca, aquele teu ADN que te diferencia dos outros. E portanto, quando me perguntam quem é que já fez, eu morro um bocadinho, e por isso é que já parece que tenho 45, apesar de ter 25. Portanto, essa eu diria que é um dos temas, e se calhar já me perdi um bocadinho na. Mas, Susana, deixa-me complementar o que estás a dizer porque é muito interessante. É essa parte que trazes do medo de ser um limite. Por norma, nós classifico, e corrijam-me se vocês tiverem uma visão diferente, o medo em dois tipos de medo, que é o medo experimental e o medo que é incutido por terceiros. O medo experimental é aquele medo que nós desenvolvemos quando fizemos alguma coisa e o output, o resultado, foi o resultado imprevisto. Não era o que nós queríamos no início, é um resultado que não estava planeado e até trouxe algum ponto negativo à nossa vida através daquela experiência. Então nós não queremos voltar a sentir aquela sensação e isso é um medo experimental. Foi algo que foi iterado por nós próprios, teve um output que não era o desejado e provocou-nos uma sensação negativa. E há o medo que é incutido, que era o medo que tu estavas a falar aqui, que é o medo que outras pessoas têm e incutem em ti. Por norma, medos que são incutidos quando nós nos estamos a desenvolver, quando somos crianças, são medos que os nossos pais nos passam, ou as pessoas que nos criaram nos passam. E um dos medos de ser autêntico, acontece por causa do nosso ambiente, ou seja, nós estamos incluídos num ambiente onde sentimos que temos que nos integrar. Porquê? Biologicamente, sentimento de tribo, temos que pertencer a algum grupo onde nos sentimos que somos parecidos aos outros integrantes do grupo e temos medo de ser diferentes. E o medo de ser autêntico permite, ou neste caso, não permite precisamente tu destacaste para o lado positivo, tal como não permite que te destaques para o lado negativo. Por norma, nós temos uma visão pessimista e olhamos sempre para o lado negativo, que é se eu for igual, as pessoas não vão detectar-me, vão gostar de mim como sou parecido com elas, vão se identificar comigo e não vão ter vontade de me colocar de lado. Isto em marcas talvez funcione da mesma forma e estou aqui a fazer uma iteração on the fly. Talvez as marcas que olham para um nicho que normalmente tem uma autoridade na publicidade, o branding muito forte e querem se posicionar como aquela marca o faz e então vão repetir os comportamentos daquela marca. E eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes no trabalho que, neste caso é a tua área, que é o trabalho de marketing, que é precisamente identificar e criar algo novo. Nós vivemos numa era onde eu acho que é muito difícil criar coisas novas. Ou seja, talvez seja fácil criar coisas diferenciadoras, mas não assim tão autênticas quanto isso. E queria saber como é que tu lidas para tornar este processo criativo em algo iterativo, ou seja, como é que tu evoluís para conseguires continuar a ser autêntica. E eu acho que isto é um desafio gigante para quem trabalha nestas áreas. Qual é a tua visão? Então, deixa-me ainda ir à pergunta anterior, porque eu ainda não respondi à pergunta anterior. Mas vou só apontar esta para não me perder. Então, nós estávamos a falar sobre o tema do autoconhecimento e como é que isto impacta na tua fórmula de sucesso. E eu estava a dizer, primeiro, o que é sucesso? E foi aí que porque tu estavas a dizer, ok, então as pessoas olham para a Susana e de repente aquela carreira que eu sonhava ter e agora ela fez esta mudança e porquê que faz esta mudança e porquê que chega aqui? Primeiro, nós temos que pensar o que é que nos levou à nossa jornada, que é
eu venho de uma família de uma mãe que criou 5 filhos sozinha e uma heroína, e portanto, olha, mais uma homenagem à minha mãe e perdi-a este ano. Este é um dos anos mais tristes da minha vida. Mas a vida, de alguma forma, com limitações, eu trabalhei para pagar o curso, isso foi sempre, nós na vida, em tudo o que fazemos, e esta é outra das coisas, em qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, nós temos que ter um porquê. Porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que eu vou ao ginásio? Porquê que eu estou aqui com vocês? Porquê que eu estou a decidir fazer este curso? Ou porquê que eu estou... Temos sempre que ter um porquê. E eu de repente dizia, a minha vida foi feita, ou foi construída sempre por oposição àquilo que eu tinha lá atrás, que era, eu não quero pensar se tenho a capacidade financeira de poder ir jantar fora ou ir de férias. E portanto aquilo era o meu móvel. E então era sempre, o trabalho teve um peso muito grande na minha vida mas eu sempre tive a sorte de fazer exatamente aquilo que gostava, e portanto isso também é muito bom. Nem toda a gente tem esse privilégio. Nós, infelizmente, somos o país da Europa que está no último lugar nas pessoas que estão realizadas no trabalho, com 21%, e a média europeia é 43%. Ainda hoje escrevi um post sobre isto. Mas quando olho para trás, o meu caminho era sempre feito em relação a isto. Eu não quero pensar se vou jantar fora ou há uma viagem que quero fazer e eu vou fazê-la. Mas de repente olhas para a tua vida e a tua vida está muito circunscrita a trabalho, ser mãe. E de repente houve um dia, que me desafiaram a fazer a pergunta e fica aqui o trabalho de casa para toda a gente que nos ouvir e para vocês também, que é, se vocês tiverem que se apresentar sem ser por aquilo que vocês fazem, ou como pais, irmãos, amigos, quem é que vocês são? Como é que vocês se definem e como é que se apresentam? A maior parte das pessoas ficam muito intranquilas com esta pergunta. E eu, de repente, quando me fizeram essa pergunta, eu de repente pensei, e agora? Eu deixei que o trabalho me definisse. E esse dia, para mim, foi um dos dias mais marcantes da minha vida, porque eu disse, não, eu vou fazer o meu trabalho de casa e eu vou me definir sem ser pelo meu trabalho. Eu vou me definir pelos meus talentos, pelas minhas paixões, pelos meus valores que me definem como pessoa. E de repente eu percebi, e fazendo aqui o parênteses, que era aquilo que vos ia falar sobre Leiria, eu tive, há 3 anos, uma CEO que veio ter comigo a pedir-me para ajudá-la a fazer um trabalho de marca pessoal. Eu disse-lhe, olha, não, eu não faço esse trabalho, e passei um contacto, e 2 semanas depois veio outra pedir-me exatamente a mesma coisa, e eu dizia, bolas, mas o que é que se passa agora? Deve estar na moda o tema, e eu disse, não, eu não faço esse trabalho. E eu demorei 3 anos para perceber que eu tinha uma crença limitadora, mas esta é a parte boa de nós fazermos o nosso trabalho de casa, que é quando as pessoas vinham ter comigo, e foram mais do que essas pessoas, eu sentia, vá-se lá saber porquê, que as pessoas, quando me vinham pedir este trabalho, era como se eu tivesse a sentir que elas estavam a dizer que eu tinha construído a minha marca pessoal. E quando me desafiam para ir ao Next em Leiria, novamente, eu pensei, não vou poder ir falar do mesmo tema, eu não gosto de estar a repetir, de repente, aquelas pessoas que vão fazer uma palestra e repetem em todo lado e já ouvimos aquilo não sei quantas vezes. E isto para mim também é bom, eu como gosto de fazer coisas novas, de repente, olha, então sobre o que é que eu vou falar? Então eu vou falar sobre aquela pessoa, que estava a falar no início, que é, de repente percebemos, as pessoas perguntam-te, mas porquê que tomaste esta decisão? Porquê que fizeste esta mudança? E eu de repente percebi que para algumas pessoas eu era estranha pelas decisões que tomava. E então descobri que isso na psicologia tem um nome, que é a carreira proteana, que são pessoas que não se movem necessariamente pela uma hierarquia vertical. Eu nunca quis, nunca me desafiei. Aliás, a primeira vez que me ligaram para ser CEO de uma empresa, eu disse: não, eu
Nem pensar, eu sou diretora de marketing, não sou nada CEO. E estavam-me a convencer a dizer: não, Susana, tu estás preparada para dar o próximo salto. E eu dizia: não estou nada, não quero isso não é para mim. E de repente aquela pessoa disse-me: olha, Susana, as mulheres têm aqui um problema que é só quando têm 9 em 10 competências é que se candidatam, o homem tem 3 e já está a dizer que vai. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando me ligaram outra vez a desafiar para ser CEO, eu de repente disse: não, eu tenho 10 em 10, agora vou. E portanto, se me estão a ligar é porque eu não sei se tenho, e estou aqui cheia de síndrome do impostor, mas eu vou, porque se já viram isto em mim é porque eu devo ter as capacidades. E efetivamente tinha, mas havia aquele receio e estes temas, mas eu não me propus ir para ali exatamente da mesma forma, como quando saí de CEO para ser diretora de marketing. Então, mas como assim? Agora deixaste uma posição de CEO para seres diretora de marketing? As pessoas também nunca estão contentes, não é? E eu de repente dizia, não, mas porque é estranho, porque em Portugal nós temos uma visão mais tradicional e linear sobre a carreira. E eu dizia, mas e então, qual é o problema? Não estou a perceber, é que eu nem sequer estava a chegar. Percebem? Como isto para mim era uma coisa tão normal, eu quando fui Não. para São Paulo, eu era diretora de planeamento estratégico aqui, e fui para lá dizer, olha, eu posso ser account ou planner. Era-me indiferente, o que eu queria era estar num novo mercado e aprender com esse mercado. Portanto, Claro. isto para Yeah. mim era o meu normal. Mas depois percebi que para a maior parte das pessoas não seria. E então descobri na psicologia e já no projeto da Kindology, descobri que isto tinha um nome, que são pessoas que se movem pelas suas paixões e motivações e que se vão desenvolvendo na carreira com base nisto. E, portanto, isto acontece, em primeiro lugar, vais ganhando novas paixões, e eu posso vos dizer, foi quando fui diretora de marketing da Parrefac, comecei a entender o poder de mobilizar as pessoas internamente da empresa, que era, comecei a fazer um cálculo. Então, se cada pessoa tem um orçamento super baixo, se cada uma das 3.000 pessoas que trabalham aqui promoverem as minhas campanhas no Facebook, se chegarem a pelo menos X pessoas e não sei o que, comecei a pensar, Fica espera lá, lindo. se eu conseguir evangelizar aqui dentro, então eu consigo ter. E depois comecei a ver fenómenos incríveis a acontecerem. Até os recursos humanos diziam: Susana, nós estamos com mais capacidade de atração de talento, porque as pessoas estavam super Marca. Yeah. envolvidas. Yeah. Então as pessoas de repente, aquilo não era do marketing, aquilo era de toda a gente. E eu de repente comecei a descobrir imensas coisas super poderosas e comecei a perceber o poder das pessoas e fiz aí uma mudança muito grande que é quem está em marketing, toda a gente tem de dizer, é customer centric. E foi aí que eu comecei a mudar, é people centric. Porque as pessoas, os consumidores, vão gostar das empresas onde as pessoas gostam de trabalhar. Portanto, É o teu verdade. primeiro público, a tua primeira audiência é a tua audiência interna. Ou seja, começas a chegar lá acima, àquele sítio, e de repente dizes: espera lá, cheguei aqui acima e eu não estou necessariamente mais feliz. E aqui acima era aquele sucesso do ter. Yeah. E comecei a descobrir um sucesso muito maior, que é o sucesso do ser. E de repente disse: eu não preciso disto e disto e disto, mas eu não preciso porque eu já cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi: isto não é suficiente. Yeah. E eu tive a sorte de ir equilibrando a minha carreira, e vou-vos dizer, eu tenho uma paixão pela comunicação e pela publicidade, mas eu tive a oportunidade de, há muitos anos, começar a fazer mentorias e o impacto que eu conseguia ter nas pessoas que me pediam, porque havia pessoas também que diziam: epá, tu fizeste esta mudança, consegues-me ajudar a fazer esta mudança? Tu Yeah. mudaste de account para estratégia, como é que se faz esta mudança? E de repente isto foi crescendo e eu de repente dizia: a satisfação que eu tiro poder ver a felicidade de outra pessoa a encontrar o seu caminho é uma coisa que me preenche de uma forma que não tem preço. E portanto não há valor que se possa pôr nisto. E eu fui fazendo isto sempre em paralelo. Então, de repente descobres que há coisas, ter impacto, não é sobre o que tu fazes, mas sobre o impacto que tu podes ter na vida das outras pessoas, em todos os momentos. E de repente, às vezes, falo com pessoas que me dizem: eu gostava de ir fazer voluntariado aqui ou ali. E eu digo: espetacular, mas olha, a vida dá-te todos os dias, quando acordas, a oportunidade de teres um impacto positivo na vida de outra pessoa. E nunca te esqueças disso, porque é a pessoa
com quem falas no café, se a chamares pelo nome, ela já se sentiu vista, porque no final do dia, vamos voltar aqui à pirâmide das necessidades e ao ponto que estávamos a falar, que é esta coisa, nós queremos pertencer, e quando pertencemos, nós somos vistos. E no final do dia, nós só queremos sentir que somos vistos, que alguém nos viu. E é isso que faz toda a diferença. Então, de repente, começas a pensar, ok, como é que eu posso ter impacto de alguma forma, impacto a ajudar o outro, impacto a fazer com que o dia de outra pessoa possa ser melhor. Portanto, para mim, sucesso hoje em dia é ter todos os dias, dar-me todos os dias a oportunidade de sentir que tive um impacto positivo na vida de outra pessoa. Eu acho que o que tu acabas aqui de dizer é muito importante e acaba por também cair um pouco no que nós temos discutido aqui e temos discutido com alguns dos nossos ouvintes nestes últimos tempos, de quando nos questionam, porque nós somos da área da tecnologia, fazemos a parte da comunicação, fazemos as palestras, e as pessoas questionam em qual das partes é que nós às vezes nos sentimos mais fulfilled. E eu discuto isto com o Ruben até quando pensamos em algumas estratégias, posicionamento dos projetos, e sem dúvida nenhuma, e ele está aqui que não me deixa mentir, mas que vai encaixar com o que tu estás a dizer, e onde nós nos sentimos realmente aquela sensação boa de quase o tempo passa sem darmos por nada, é ou fazemos aqui o podcast porque não estamos só a aprender com o convidado, como estamos a aprender e a ouvir e a discutir hoje aqui contigo, mas porque estamos também a disponibilizar isto a outras pessoas que vão poder ouvir a Susana. E isso, quando tu ouves a dizer assim, olha, eu fiz alguma coisa por causa do vosso projeto, ou por causa do convidado que foi lá, venci algum medo, abri uma empresa, fui estudar, o que seja, eu acho que não há sensação melhor do que essa, e eu digo isto que é, eu consigo viver mais essa sensação do que propriamente uma conquista minha. Ou seja, é claro que vivo a minha conquista e sabe bem, mas é muito mais volátil do que quando tu vês que estás a acrescentar valor. E nós identificamos-nos, sem dúvida nenhuma, com o que tu estás a dizer, porque é realmente importante e acho que é aí que tu sentes, pá, não é no título que tu atinges, não é no income financeiro, não é em todas as coisas que tu podes chegar que sabem bem. Mas todos nós já comprámos um telemóvel e ele foi muito fixe no primeiro dia. No outro dia de manhã, quando nós nos levantamos, o telemóvel já é igual ao que nós tínhamos no dia anterior. Deixa-me E era só deixar isso aqui. Força. deixa-me fazer uma pergunta, Susana. Nunca perguntámos isto no podcast até hoje. Vais ser a primeira pessoa a quem eu vou perguntar isto e já te vou explicar porque a seguir. O que é que tu sentias quando eras criança ou mais nova que podias fazer horas a fio sem te cansares e sem que ninguém precisasse estar ali contigo para tu estares bem? Imagina, alguma atividade que tu fazias e que tu sentias que nunca era suficiente, ou seja, conseguias estar a fazer aquilo ainda durante mais tempo, seja qualquer coisa que tu. Isto é uma pergunta um bocado difícil, mas já te vou explicar porque é que estou a perguntar isto. Não é nada difícil, e eu até te ia perguntar se tu já me tinhas ouvido em algum sítio a falar sobre isto. Não, 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 por acaso não. Pronto, então vou-te dizer porque é que tem tanta graça a pergunta que me estás a fazer e eu sei a resposta de caras. Portanto, não é nada difícil para mim. Eu tenho uma teoria não científica de que aquilo que nós brincávamos na nossa infância, e às vezes temos que ir lá rebobinar, porque há outras coisas que estão, porque não é só os legos, porque nós de repente, se formos aprofundar, vamos descobrir outras coisas. E eu já fiz esta pergunta a várias pessoas, por isso é que eu me estava a rir Ok. quando tu estavas a Não, fazer nunca, e aí nunca te ouvi. E a seguir, se calhar o que vais dizer, eu vou-te explicar a seguir também porque é que perguntei, mas E força. era a que é que tu brincavas, porque eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu vais fazer no futuro, ou pode ter alguma correlação com aquilo, e já muita gente de repente disse, epá, de facto, olha, aquilo que eu estou a fazer hoje, e eu depois até desafio. E se não é, se calhar pensa se estás no sítio certo, porque se calhar fazes parte daquelas pessoas que não estão felizes, e eu vou-vos dizer que já fiz mentorias em que a pessoa foi fazer o curso que os pais queriam e hoje, com 35 anos, está super infeliz. Yeah. De repente, faça essa pergunta e a pessoa diz: eu fazia isto, e eu já tinha visto que aquela pessoa que foi fazer advocacia, aquela pessoa era claramente um percurso criativo. É pá, mas não, filho único, vou fazer aquilo que os meus pais querem. E de repente não temos noção do impacto negativo que isso tem no futuro. Mas eu acredito que estamos sempre a tempo de mudar. Mas então, eu brincava a muitas coisas e, portanto, isso tem já impacto na minha carreira diversa, mas uma das coisas era, eu estava no palco, portanto, eu já fazia palestras em pequena.
porque sentava a minha irmã, a minha prima, as amigas da rua sentavam-se no sofá e eu contava histórias. E, Yeah. portanto, comunicação, palco, e, portanto, isto já lá estava. Mas com a minha irmã, e a minha mãe dava-nos imenso espaço para sermos. Trabalhava muito a nossa criatividade. Nós, aos fins de semana, a minha mãe era a dona do hotel que fazia as panquecas e nós, cada uma, inventávamos uma personagem. E, portanto, vestíamos roupas e punhamos coisas da minha mãe. Mas, por exemplo, eu brincava com a minha irmã. Eu era a dona das joias da minha mãe, portanto, eu vendia as joias da minha mãe. Eu tinha um nome, que eu era a Luísa Montpellier, eu tinha cheques com uma assinatura, portanto, eu tinha um nome francês, eu tinha uns... E a minha irmã Negociava era joias. exato, e vendia joias, portanto, estava tudo certo com o futuro, enfim, fui parar à Parfois, para algumas pessoas também são joias, mas pronto. E a minha irmã era a professora dos meus filhos. A minha irmã hoje é professora. Ela primeiro foi fazer um curso de televisão, mas depois percebeu que queria mesmo era ser professora primária e é aquilo que Brutal. ela faz hoje. Ih, Portanto, é muito brutal. engraçada essa pergunta, porque eu acho que se nós começássemos a trabalhar mais o nosso autoconhecimento logo desde a infância, isto teria um impacto brutal na nossa vida. E quando estava a dizer aquilo das CEOs que vieram ter comigo para trabalhar a marca pessoal, eu dizia, eu não faço isto, eu demorei 3 anos para dizer, mas eu sou mesmo, é mesmo estranho. Eu sou especialista em construção de marca. Agora, a minha marca foi uma coisa que aconteceu naturalmente e de forma espontânea. Mas então, eu para preparar no Next, que foi a primeira vez que fiz a minha masterclass de personal branding, porque eu comecei primeiro com marcas, produtos, marcas, empresas, employer branding e agora personal branding. A estratégia é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E, portanto, eu sou especialista a fazer este trabalho de construção de identidade, mas aquilo que tu dizias, que é a identidade autêntica. E há pessoas que confundem isto e vão fazer aquele Me Too do outro. E de repente percebemos que há pessoas que fazem, enfim, às vezes ficamos com vergonha alheia de ver algumas pessoas que acham que é ter seguidores, marca pessoal é ter seguidores, não tem nada a Uhum. ver com isso, não tem nada a ver com vou escrever um texto sobre uma coisa random só porque agora as pessoas escrevem, ou vou fazer um podcast só porque toda a gente está a fazer um podcast, não tem nada a ver com isto. Marca pessoal é um autoconhecimento profundo que nos permite fazer escolhas na nossa vida que estejam mais alinhadas com quem nós somos. É, grande Essas definição. e essas escolhas têm a ver com os amigos e as pessoas com quem passamos mais tempo, os nossos pontos fortes e os nossos pontos mais de desenvolvimento nas relações, numa relação Uhum. amorosa. Eu saber que, epá, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e de repente a outra pessoa do lado, então se calhar podemos equilibrar. Então isto tem impacto na nossa vida 360 e eu vi um dos vossos convidados a falar sobre a marca pessoal no posicionar-me no mercado para uma próxima carreira, mas não tem só a ver com isso, tem com tu próprio escolheres uma empresa que está alinhada com os teus valores e, portanto, eu de repente posso dizer, epá, aquela empresa é espetacular, mas tem ali coisas que, e atenção, que não vamos ser aqui naivos de achar que nós temos 100% de fit com uma empresa, mas temos valores que são secundários e que, ok, tudo bem, e eu até sinto que posso trazer um bocadinho de mim para ajudar a melhorar algumas coisas, mas nos valores que são centrais, então aquilo tem que São bater-se, negociáveis. Yeah. não, que são aqueles inegociáveis, que é, e é isso que eu digo sempre, no dia em que tu sentires que estás a deixar de ser quem tu és para estar numa empresa, vais começar a afetar a tua saúde mental. E quando começares a afetar a tua saúde mental, é um preço muito caro a pagar para estar numa empresa. E, portanto, não há salário que valha a tua saúde mental. E, portanto, começa a reequacionar e às vezes as pessoas não param para pensar que é. Já me aconteceu imensas vezes, às vezes até em palestras ou em pequenos almoços que eu organizo, que as pessoas começam a dizer, então, mas porque eu estou sempre a dizer lá na empresa e eles não me ouvem. E depois ouvem o fulano ou não sei quantos, e eu de repente digo:
E já pensaste se calhar não és tu que estás no sítio errado? Porque Yeah. se não te ouvem e ouvem todos os que estão à volta, se calhar és tu que estás no sítio errado, não é toda a empresa que está errada. Porque aquilo que não funciona connosco funciona com outros, e eu acho que não há pessoas más, há pessoas no sítio errado. Portanto, cada um tem alguém, uma cara metade, ou uma empresa, ou um amigo à sua espera. É só questão de se conhecer, autoconhecer e pôr no sítio certo. Storytelling incrível. Eu ficava aqui mais 5 horas a ouvir-te a falar porque acho que tu encadeias muito bem as ideias. Ou seja, tu conseguiste vir aqui da questão de como é que tu, qual é que é a tua inclinação primordial, ou seja, o que é que tu fazes em infância, vai definir o que é que tu queres ser, porque está alinhado, é uma fase da tua vida onde estás despida de filtros, de objeções externas, de crenças limitantes, e estás só a ser tu. E a seguir vais para uma fase onde tu conheceste também vai definir o teu futuro enquanto o sítio onde tu queres entrar, onde queres pertencer. E eu acho que esta atividade do autoconhecimento é algo que é sempre postponed, é sempre adiado. É do género, ok, isto dá tanto trabalho e eu começo a levantar tantas questões internas que se calhar posso fazer depois, ou posso fazer mais tarde, posso fazer numa fase melhor da minha vida. E na verdade eu não sei se isto. Ou também porque tens medo. Yeah. Porque dói. Vais mexer em muitas coisas que Tens às vezes Verdade. dói. e começas em coisas que te vão dar trabalho e as pessoas estão sempre à procura. Ainda para mais, isto é um texto que eu escrevi sobre esta coisa, tipo, a felicidade vai morrer de depressão. Yeah. Porque neste momento há Uma um- busca. uma coisa, uma pressão da felicidade que chega a ser muito negativo. Esta Verdade. pressão de a felicidade são momentos, não é uma coisa, nós não estamos sempre felizes e é muito importante viver a tristeza e não fugir da tristeza, porque é a tristeza que nos permite perceber o que é a felicidade. E nós vivemos numa sociedade que nos põe sempre a fugir de Sempre sítios, distrações, tens sempre distrações para isso, sempre. A qualquer nesses momento. É. sítios onde nós fugimos. E que se desengane quem vai fazer terapia que acha que vai encontrar a pérola da felicidade, porque antes de chegar lá vai ter que encontrar as respostas em sítios que às vezes Tem são que bem passar negros, pelo deserto. não é? E portanto, mas é fundamental, e por isso é que eu digo, voltando à infância, e por isso gostei muito da tua pergunta, que é se eu pudesse mudar o mundo, e eu acordo todos os dias a achar que posso mudar o mundo, a mudança, a pequena mudança é que com a idade eu descobri que o mundo primeiro começa a mudá-lo em mim. Antes de ir fora, vais dentro. Mas efetivamente, se eu pudesse mudar o mundo, eu começava por educar para as emoções na infância e perceber a importância de cada uma delas, porque a tristeza também é bonita, senão não havia tantos poemas bonitos sobre e tantas Da canções música. sobre, sobre a tristeza. Mas Vou roubar efetivamente, essa. Além de fazer uma pergunta nova neste episódio, vou ficar com essa para os próximos convidados de o que é que farias se pudesses mudar o mundo? Parece-me uma Yeah. pergunta super interessante. E agora boa, eu coloco aqui há outra mesmo questão. duas perguntas novas, a da infância e a do mundo. Já são duas, já são É duas. verdade. Mas eu agora coloco uma que nós costumamos fazer, que é: e o que é que anseias para o futuro, Susana? Já falámos aqui de criança, já falámos aqui da tua jornada, falámos da atualidade, falámos do desenvolvimento, das coisas que foste aprendendo, das coisas que vais aplicando. Partilhaste aqui também muitas coisas connosco e com os nossos ouvintes que acho que vão ser muito úteis, sendo aplicadas e sendo refletidas. Acho que esse é outro ponto. E o que é que anseias para o futuro que possas partilhar connosco, pessoal, profissionalmente, o que possas partilhar aqui connosco? Olha, é uma canseira. É uma canseira porque eu, enfim, como vos dizia antes de começarmos a gravar, eu sou tipo Fernando Pessoa, eu não sei quantas almas tenho e, portanto, eu até já sei o que é que eu quero ser na minha próxima vida. Eu quero ser neurocientista, portanto, nesta ainda tenho várias coisas para fazer e eu tenho imensos temas que me apaixonam, a educação, a saúde mental, o autoconhecimento, eu acho que eu diria, e falo muitas das vezes sobre liderança, e eu acho que a competência principal que um líder de futuro vai precisar é o autoconhecimento, porque e faço esta análise até por coisas que eu não fiz bem no passado, porque eu não fiz só coisas Claro. bem, e acho que esta é uma aprendizagem muito, muito importante. Quando estava há bocadinho a dizer que
enfim, tu cresces sem um termo de comparação e achas que o que estás a fazer é o certo. E de repente achas que aquilo que tu pensas é que é o certo. E de repente achas também, e é uma das coisas que eu também dou como, que acho que é muito importante pensarmos na nossa vida como um todo, nós assumimos demasiadas coisas. Nós assumimos que o outro, que isto vai ser bom para o outro, nós assumimos, e ainda este ano eu fiz essa asneira outra vez, e quando assumimos, geramos expectativas em nós próprios, e as expectativas são uma coisa tramada. Então é assume menos e pergunta mais. Assume menos e ouve mais. Porque quando perguntas, vais-te abrir para a resposta e a resposta pode não ser aquela que tu tinhas imaginado. Então eu assumi que aquilo ia ser bom para a pessoa, mesmo se pensarem, é um tema que eu deixo aqui para as empresas e temas de futuro, transformação de cultura nas empresas, transformação, nós estamos a viver a revolução do trabalho e eu gosto mesmo, se eu fosse uma palavra, eu era transformação e é isso que eu gosto. Eu gosto deste poder de transformar, porque eu própria faço isso todos os dias comigo, porque estamos em processo de melhoria contínua, eu pelo menos é assim que me vejo. Sinto-me burra todos os dias, porque quero sempre aprender sobre mais alguma coisa, e isso também te traz humildade e a humildade de perceberes que aquela resposta, que é aquela assunção que tu tiveste, quando começas a ouvir, de repente pensas, ei, epá, de facto, afinal isto é muito diferente. E há muitas perspectivas exatamente para o mesmo tema. E aqui começa o exercício da empatia, que é nós abrirmos para ouvir várias perspectivas. E eu vou-vos dizer que, quando dizia há bocadinho de saírem os demónios de dentro de nós, que é, há alguns temas que eu sou efetivamente muito apaixonada e às vezes não é a coisa mais fácil do mundo ouvir uma perspectiva que seja radicalmente oposta, e esse é um exercício espetacular, que é eu vou-me provocar, porque como quero ser melhor, eu vou-me provocar a fazer uma conversa com uma pessoa que tenha uma opinião radicalmente oposta, Yeah. porque eu quero trabalhar a minha empatia e entender melhor o ponto de vista. E houve um tema, eu não vou dar aqui o nome, porque isto foi uma marca específica que fez uma campanha o ano passado, que eu fiquei muito chocada com aquela campanha quando a vi na televisão e eu disse, really? Como é que é possível aos dias de hoje ainda haver uma marca a fazer uma campanha destas? E de repente cheguei a casa e mostrei, não sei o quê, Ricardo, vê lá o que é que achas disto? E ele de repente diz, é pá. Quando eu pergunto sobre publicidade, não é? De repente, do outro lado, ele já está, ai meu Deus, vou ser julgado, não é? É um teste. O casting é muito mau. E eu pensava, o casting? E mais? E ele, epá, o acting então, não tinha nada a ver, era, a ideia central era uma ideia completamente que ia contra os meus valores, as minhas crenças, e eu pensei, e ele não está a ver isto? Mas como assim não está a ver isto? E eu de repente pensei, olha, agora vou fazer este exercício com as minhas amigas, porque era um tema era sobre igualdade de género, e eu achava a campanha super, super, super machista, e eu de repente dizia, eu nem acredito como é que isto está a acontecer. E de repente partilhei num grupo de amigas e em 6 só havia mais uma que tinha a mesma opinião que eu. De repente houve não sei quantos pontos de vista diferentes e eu de repente dizia que bom que é expor-nos a Yeah. ouvir. Porque quando ouvimos percebemos que o ponto de vista é visto a partir de um ponto e o meu ponto é diferente da pessoa que está ao meu lado porque nós vimos Vês com as tuas lentes, ou seja, tu vês o mundo com as tuas lentes. exatamente, só que às vezes esquecemos disso. Isto parece uma coisa muito óbvia, mas às vezes esquecemos disso. E eu de repente disse: olha, que bom, porque ficamos maiores e mais completos quando percebemos que o mundo tem 50 shades of colors e não é só black and white. E portanto, em relação a tudo, em relação ao sucesso, o facto de eu achar que sucesso para mim é ter impacto na vida de outras pessoas, isto não invalida que alguém quer ter aquele carrão ou aquele Claro. salário ou aquele. É o sucesso para essa pessoa?
é o sucesso para essa pessoa e, portanto, nós temos que respeitar que existem várias fórmulas e quando nos pomos nesta posição, começamos a perceber a magia da diversidade, que é, se calhar numa determinada altura da vida, quando ainda não temos este autoconhecimento, começamos a contratar pessoas que são mais parecidas connosco. E de repente dizemos, e fica aqui mais uma dica ou mais um exercício, se quiserem fazer, que é o exercício de pedir feedback a pessoas que estão à nossa volta, aos nossos amigos, aos nossos familiares, pessoas de há mais tempo, pessoas de há menos tempo. E este é um exercício incrível, que é pedir às pessoas que estão connosco desde a infância e pedir a amigos mais recentes, pedir a colegas de trabalho de há mais tempo e de há menos tempo. E as respostas são muito engraçadas porque dá-me 5 coisas que acho que eu sou extraordinária e dá-me 3 coisas que acho que eu poderia melhorar. E de repente, às vezes, nos amigos dá mais tempo, e é muito engraçado o paralelo que nós podemos fazer sobre construção de marca, porque é exatamente a mesma coisa. É muito mais difícil mudar uma percepção do que construir uma nova. Criar Claro. uma marca nova, por exemplo, quando fui diretora de marketing da Parfois e fiz o processo de transformação da marca com uma equipa incrível, se calhar a imagem da Parrefour hoje em Espanha é melhor até do que a de Portugal, porque Portugal tinha um lastro de há mais tempo. Portanto, é uma mudança de imagem. Em Espanha já foi crescer Criado. numa fase muito consolidada e, portanto, a marca ainda é melhor do que em Portugal. E de repente eu percebi que alguns feedbacks de amigas de há mais tempo eram pontos fortes. Pontos de desenvolvimento de amigas de há mais tempo são os pontos fortes de algumas amigas mais recentes. Ou seja, isto significa que aquela amizade ficou cristalizada naquela ideia X, que outra pessoa hoje diz, isto é o teu ponto forte. E é muito engraçado porque te permite É ter uma fixe. distância e dizer, eu já consegui melhorar este ponto. Aquela pessoa se calhar não entendeu porque cristalizou ali, mas eu hoje sei que já sou melhor neste ponto. E, portanto, este processo de autoconhecimento permite também entender, e aconteceu-me com uma pessoa, não sei se ela vai ouvir isto, mas a primeira pessoa a quem eu decidi enviar, porque eu adoro expor-me ao desconforto, foi uma pessoa com quem eu tinha tido um problema profissional. E então eu enviei-lhe e ela foi a primeira a responder. Foram 5 segundos até ela me responder. E ela respondeu, tal, tal, tal. E eu peço, não penses muito, que é para vir o automático e não o tão refletido. É o instintivo, que é o mais verdadeiro. E ela pediu, podes fazer exatamente a mesma coisa. Adorei o exercício. E eu respondi-lhe. E ela responde-me e diz assim, já viste, Susana, que engraçado, nós somos pessoas tão diferentes. E eu disse, exatamente. Mas se somos inteligentes e temos o nosso autoconhecimento desenvolvido, sabemos que as nossas diferenças servem para somar e não para separar. Yeah. E é essa a grande diferença do autoconhecimento. É quando nós começamos a perceber que há uma pessoa que é mais analítica, há outra que é mais criativa, e eu não vou afastar aquela pessoa porque tem um perfil diferente do meu. É precisamente o oposto. Eu vou trazê-la porque ela vai somar em relação àquilo que eu sou. E isto, para mim, é a fórmula do sucesso na diversidade. E acho que entrando aqui nós agora mesmo na reta final, tu já partilhaste a fórmula de sucesso, o Ruben vai fazê-lo de certeza aqui também com excelência como costuma Desculpa, fazer. desculpa dizer-te que já o fiz. Já o fizeste? Temos Então que ir força, então para partilha enviar. só. Se já fizeste, partilha Eu só. estava a ouvir a Susana a falar e estava-me a lembrar assim: como é que eu vou. Isto era o que eu estava a pensar. Como é que eu vou definir a fórmula do sucesso da Susana neste episódio com todos os inputs que nós já falámos aqui? Pá, isto vai ser super complicado. Eu nunca tinha pensado isto antes, mas cheguei à conclusão que a tua fórmula do sucesso é mais simples do que o que eu estava a imaginar e vou colocá-la nestes termos e quero que percebam a personificação ou a metáfora neste caso. A forma do sucesso de Susana é igual a só um termo e esse termo é fluidez. E eu pensei muito até chegar aqui e vou-vos explicar o porquê. Susana, nesta conversa, teve, além do storytelling maravilhoso que eu já falei e é mesmo prazeroso estar-te a ouvir, eu acho que quem nos está a ouvir também está colado neste episódio, tal como nós estamos, com todos os insights que estás a trazer. Tu és uma pessoa que apresentas uma capacidade de navegar facilmente entre
vários âmbitos, talvez. És uma pessoa fluida, tu consegues realmente, a mensagem que passas, consegues quase abraçar-nos com a energia, com a mensagem que estás a passar. E eu acho que isso é uma soft skill tão importante e essa parte da empatia que tu falaste de teres trabalhado a ser um ponto que tens de procurado melhorar, eu diria que estás a fazer um trabalho incrível nesse sentido, porque realmente foi algo que nós sentimos. A tua fórmula do sucesso é realmente sobre isso, é sobre a empatia, sobre esta energia que tu crias enquanto comunicas. Eu acho que fluidez é um Mas dos eu temas. acrescentava aí só uma, que é manter a tua que adorei, é a fluidez transformadora. Ou seja, porque apesar Cada de ser qual. não por a Susana não ter dito, Uhum. mas porque apesar de ser uma fluidez que, como tu disseste e bem, abarca várias temáticas, várias áreas de atuação, várias ideias, várias formas de estar, várias formas de se melhorar, de se autoconhecer, mas é num intuito transformador. Isto, o que Sem é que eu quero dúvida. dizer? Não é uma fluidez que ande só à roda, é uma fluidez que anda numa espiral positiva. Ou seja, vai crescendo, vai adaptando, vai crescendo, vai adaptando. Ou seja, vai sendo fluida, mas vai crescendo e transformando as pessoas, as instituições, as marcas e as pessoas com quem acaba por interagir e por falar. Isto é o que eu tiro daqui, mas a tua análise em termos de fluidez é muito boa. Comenta agora, Susana, não sei se concordas aqui ou não. Posso só acrescentar aqui Claro. uma nota? Força. Olha, e vou-vos dizer, estou super grata por esta conversa e estou mesmo genuinamente feliz neste momento, porque quando fiz este trabalho para o Next, que foi, ok, então eu vou pegar naquilo que eu sou e agora vou fazer, que isto também acontecia nas agências, que é, vou fazer o retroplaneamento. Se eu tivesse pensado nesta marca, que é a Susana, então o que é que eu sou? Até porque eu tenho a minha marca, foi criada este ano por um amigo, uma agência com quem eu trabalhei na Parfá, pela Mojo, que criaram a minha marca, e depois vocês podem ir ver o meu site, susanacarver.com, e vais-te rir, porque a minha marca o S e o C são sobre fluidez. Porque, e agora vou-vos dizer, porque a minha frase, o meu modo de vida é: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Que é uma frase que eu trouxe do Raul Seixas no Brasil. E esta metamorfose ambulante, quando tu encaixas naquilo que tu és, tem a ver com fluidez. E a maior fluidez de todas é a da água. Então, o S e o C são plásticos porque é. E aí vem ai, agora como é que se chama aquele ator das artes marciais? Jackie Qual Chan. deles? Van Damme? Jackie Não, Chan. Mais o velhinho, mais. Jackie Chan, sim, que Ok. é Be like water, my friend, the greatest master of it. Porque tem a capacidade de se adaptar ao copo, à garrafa, Bruce e Lee portanto, também. se dizeres que é Quando, fluidez, um diz transformação e o outro diz fluidez, então eu digo, epá, personal branding encaixa aqui que nem uma luva, porque sou encaixa bem e deixa-me dizer-te que quando eu pensei em fluidez, eu pensei precisamente na água por algo que tu disseste neste episódio, que foi esta parte da transformação, tu ilustraste como estar em vários estados. Yeah. E na água existe, é um fluido e existe um ponto, um fenómeno na água que é o ponto triplo, que é um momento onde a água está no ponto sólido, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso ao mesmo tempo. Claro, com condições de pressão e temperatura diferentes. Eu estava a trazer conceitos de engenharia quando tu estavas a falar e eu estava a dizer isto assenta perfeitamente neste episódio e foi muito interessante. Nós não vimos também o teu site, garanto. Portanto, não está a ser rigorosamente nada forçado. O teu trabalho de branding está é mesmo fantástico. Marca Funcionar. pessoal está a funcionar mesmo 100%. boa. Muito Muito obrigada. bom. Para quem nos ouve, espero que tenham gostado deste episódio. Foi uma estrutura diferente, mas uma estrutura extremamente inspiradora. Não se esqueçam de deixar um like e seguirem-nos nas redes sociais, tanto a Fórmula do Sucesso como a Susana. É este tipo de conversa que nós queremos partilhar convosco, é este tipo de inspiração e esperamos que tenham saído deste episódio tão felizes e tão inspirados como nós saímos, porque é realmente inspirador ouvir pessoas como a Susana a contagiarem-nos com a sua energia. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado, Susana. Obrigada.